como um vento impetuoso, Senhor. Sopra neste lugar. Sopra neste lugar. Vento do Espírito. Flua em nosso meio, Espírito Santo. Feche seus olhos, coloque sua mão. Se você tem alguma parte do seu corpo que está doendo agora, se tem alguém com dor de cabeça, dor no joelho, em nome de Jesus, põe a mão aí. Deus já quer liberar cura na sua vida nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela tua obra. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu toque. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu poder. O seu poder, a sua glória, a tua unção. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora pelo nosso corpo físico, Pai. Alguém aqui esteja com dores de cabeça, Pai, nas laterais, Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pessoas que têm problemas, Senhor, de dores nas juntas, joelhos, Senhor, bacia. Em nome de Jesus, nós oramos por cura nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, pessoas amarguradas, Pai, nós oramos que haja cura, que haja perdão, que haja transformação. Em nome de Jesus, Espírito Santo, continua fluindo, continue passeando no nosso meio. É o Senhor quem traz cura, é o Senhor quem traz libertação, é o Senhor que convence do pecado, e nós honramos a tua presença, nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Flua, Espírito Santo, flua, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós amamos a sua presença. Nós amamos a sua presença. Deus fala que Deus, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Amém? Você é povo de Deus, Ele está habitando aqui. A palavra de Deus fala: onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas, no nome dEle, Ele está. Amém? Eu queria perguntar aqui, tem alguém aqui que se chama Beatriz? Ou tem uma parente, alguma sobrinha que chama Beatriz? Desde que eu entrei na igreja, quinta-feira também, sexta-feira, nosso momento de intercessão, é um nome que vem trazendo alguma coisa na minha memória. Beatriz. Tem alguém aqui que tem alguma parente, alguma pessoa? Mas eu queria orar em cima desse nome. Hã? Quem? Tome, cara. Eu não sei o que é, mas sexta-feira a gente está fazendo algumas orações com os jovens aqui. E essa sexta eu cheguei meio atrasado, que estava no compromisso, mas quando eu entrava pela igreja eu via escorrendo pelas colunas óleo. Eu só tinha essa impressão de cura. E sexta-feira o nome Beatriz, e eu, Beatriz,
E agora, enquanto estava orando no escritório antes de vir, muita dor de cabeça eu tinha, e esse nome Beatriz vinha muito na minha cabeça. E quando eu falei Beatriz aqui, minha cabeça parou de doer. Então Deus, de repente Ele dá alguns sinais para a gente poder corresponder com isso. Eu não sei o que acontece com a Beatriz, mas eu quero orar por cura. Igreja, é momento que o Espírito Santo está aqui, amém? Coloque suas mãos para frente, para a gente orar. Em nome de Jesus, Deus, nós colocamos a vida da Beatriz na Tua presença, Pai. Senhor, o motivo nós não sabemos, mas é o Senhor. De repente é um sinal que ela precisa saber que o Senhor está ouvindo. É um sinal que o Senhor está cuidando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, Senhor. Se tem algo, Senhor, no coração da Beatriz, nós oramos agora, Senhor, para que haja, Senhor, transformação. Se há algo no corpo físico de Beatriz, Pai, nós oramos, Senhor, para que Teu Espírito Santo, Pai, possa fazer uma grande obra. Nós cremos na cura, nós cremos, Senhor, na provisão do Senhor, nós cremos, Senhor, na restituição que o Senhor tem, Pai. Senhor, se de repente Beatriz está, Senhor, triste, Pai, desanimada lá, Pai, nós oramos, Pai, que Teu Espírito Santo possa encontrar ela, confortar ela, Pai. Nós damos glórias e honras ao Seu nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Jesus. Abraça essa pessoa do lado e fala: ó, fica esperto que o Espírito Santo quer te pegar hoje à noite. Pode sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Que bom que você veio, amém? Bom, hein? Que bom que nós podemos estar na casa do Senhor e honrar a presença dEle. E eu digo para vocês, meus queridos, o melhor lugar que você pode estar é na casa de Deus, na casa do seu pai. Fala assim, ó, para o seu irmão, fala, ó, teu pai está aí do seu ladinho sentado, cuidando de você. É a casa do nosso pai. E domingo é dia dos filhos se reunirem para poder honrar a presença de Deus e a gente poder cultuar. E de repente, eu não sei se você sentiu uma paz diferente aí hoje ou não. Sentiu uma paz enquanto você cantava, enquanto você declarava. Essa paz, ela excede todo entendimento. Não tem como a gente explicar essa paz que aparece. De repente você saiu de casa, em guerra, com a tribulação, com um monte de pergunta na cabeça. Você chegou aqui, começou a cantar, sumiu toda a preocupação da sua cabeça, porque o Espírito Santo já está trabalhando aqui na sua vida, amém? Eu creio nisso. Atos 7:51. Vamos compartilhar um pouquinho, mas eu queria já declarar para você, meus queridos, que às vezes a palavra de Deus pode pegar no nosso pé, como pode ser que pegue hoje, mas que a gente vai sair daqui diferente, como o pastor falou, nós vamos sair aqui diferente de como a gente chegou, amém? Amém ou não amém? Glória a Jesus. Atos 7:51, pode pôr lá. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Misericórdia. Na versão que eu tenho aqui fala assim: povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos, vocês são iguais aos antepassados e sempre resistem ao Espírito Santo. Quero deixar esse texto aqui para a gente meditar, porque coisa que você resiste, irmão, o que nós podemos sempre resistir na nossa vida particular? A gente quer resistir mau humor dos outros, a gente quer resistir doença, gripe, a gente quer resistir, né, não ter dinheiro, a gente sempre quer resistir a alguma coisa. Mas irmãos, o texto aqui, né, traz para nós assim algo que vai de frente, confronta os nossos corações. Povo rebelde, né? Vocês estão, ouvidos e coração fechado para o Espírito Santo. Mas pastor, como é que a gente faz isso, irmãos? Quando a gente não dá ouvidos ao que o Espírito Santo dirige, ao que o Espírito Santo faz, quer fazer, nos dá direção para fazer. E é muito simples poder ouvir essa voz do Espírito e obedecer. E quando eu falo isso, não é que eu sou muito expert, que eu sei todas as respostas, mas a gente precisa muitas vezes provar aquilo que Deus
nos mostra e nos dá direção, como que aconteceu hoje. Eu fiquei o louvor inteiro perguntando para Deus, será que é o nome, será que é para orar, será que não é, o que eu vou fazer? Antes de entrar aqui, falei para o pastor Neivo, pastor, ora por mim, Senhor, me abençoa aí, as palavras do pastor Neivo, revela a ele, Senhor, mostra a ele, dá a palavra de sabedoria para conhecimento. Falei, vou falar então, até então eu não ia falar, porque irmãos, quando Deus mostra algumas coisas para nós, precisamos agir. E na nossa vida, olha, mas Deus não fala comigo para mostrar sobre pessoas, mas o Espírito Santo nos convence de erros e pecados, amém? Ou pelo menos é para fazer isso. Ele nos dá direções. Sabe o sinalzinho amarelo lá, o sinaleiro, que você está quase passando, lá fica amarelo, será que eu passo ou não passo? O Espírito Santo funciona dessa forma. Coisas que a gente está para cometer, palavras que a gente vai falar com pessoas, ações que nós vamos tomar contra pessoas ou contra indivíduos, ou que se diz respeito ao nosso caráter, Ele sempre nos avisa. Tem aquela dúvida, será que é, será que não é? Porque o Espírito Santo é Ele que coloca isso para a gente não pecar. Lá em João 16, 7, 11, fala assim, fala um pouco dos ofícios do Espírito Santo. Fala assim, contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando aos discípulos, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, ele convencerá. O Espírito Santo é o que traz convencimento, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem mais em mim. Jesus falando, os homens não estão mais acreditando em Jesus. Hoje para todo mundo, quem que é Jesus? Quem que é esse cara aí? Eu não pedi para ele dar vida por mim. Ele deu porque ele quis, agora eu sou obrigado a vir na igreja e adorar ele. Os homens já não creem mais em mim. Vai convencer da justiça porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Por quê? Foi justo Cristo ter vindo para cá, porque o que ele fez? Ele cumpriu uma missão, ele veio para cá para nos dar vida e vida com abundância, a partir do momento que eu reconheço que ele fez isso. Ele fez para todos, Jesus morreu por todos, sim, mas só vai ter vida eterna aquele que crê e for batizado. Isso é uma condição. Se você crer e for batizado, você será salvo, mas quem não crer vai ser condenado. Se você está aqui hoje, eu acredito que você crê nessa palavra. Nós precisamos entender que nós precisamos tomar passos diante de Deus. Voltando ao texto, ele convence da justiça porque ele vai para o Pai, então foi justo ele descer aqui porque o Pai o pediu. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Se o príncipe deste mundo, o diabo, Satanás, igual o pastor Ney falou, coisa ruim, gramunhão, né? Esse cara está condenado, e nós temos a vida eterna, nós não vamos ser condenados com ele, mas nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Fala para o irmão, fala aí, irmão, você tem que ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos, como é que nós vamos ouvir alguém em que nós não vemos? Puxa, você está aí, você não está vendo o Espírito Santo, mas é uma pessoa, é alguém que teve que vir quando Jesus subiu. Ele falou que ia deixar para nós como uma promessa. Romanos 8:26 fala assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ofícios do Espírito Santo: primeiro foi convencer, segundo, suplicar. Você já suplicou alguma coisa para alguém? De repente na infância você suplicou muito para sua mãe. Não, mãe, pelo amor de Deus, eu não vou mais fazer, não me bate, não me pega. Você suplicou, a única súplica que de repente você fez na sua vida foi essa, para não apanhar, para não levar uma surra da sua mãe. Mas o texto está falando aqui que Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ou seja, irmãos, nem sempre nós estamos fortes. Quando nós estivermos fracos, quem vai nos ajudar? O Espírito Santo, o Consolador.
A igreja aqui nós temos, nós como corpo, a gente tem o nosso papel de estar em comunhão com os irmãos, ajudar uns aos outros. Quem está em célula consegue ter com o pessoal mais perto, tá ajudando a enfrentar os problemas, coração, ore por mim, ore por isso. Às vezes você vem no final do culto, pastor, ora por mim que eu preciso disso. Pastor, essa semana eu vou enfrentar isso, ore por mim, me abençoe. Porque nós como corpo, nós podemos ajudar uns aos outros. Mas no nosso momento de fraqueza, onde lá no nosso quarto, na nossa casa, onde só existe nós e o Senhor, é às vezes lá que vai pintar o momento de fraqueza. Às vezes é lá que você vai olhar para a sua vida e falar: puxa vida, por que eu ainda estou aqui? Não merecia estar aqui, não merecia viver. Nos momentos de fraqueza é onde o Espírito Santo vai te fortalecer. Mas ele só vai fortalecer quando você tem relacionamento. Aí é algo muito importante para nós acordarmos. Por quê, meu querido? Nós só temos resposta de alguém quando nós podemos ter relacionamento. Eu só vou ter resposta de alguém, conversar com alguém, se eu tenho relacionamento com alguém. Eu sempre gosto de usar exemplos, quando os meus amigos aparecem na igreja aí e dormem aí na frente, os meus amigos. Todo mundo, qualquer um que chegar ali, qualquer bêbado que chegar para dormir, ninguém atende. O que eles falam? Cadê o gordinho lá que eu quero falar com o gordinho? Porque o gordinho para, escuta, ora com eles, dá comida, dá café, arruma coisa. Por quê? Eles têm relacionamento comigo. Chega várias vezes, os diáconos até sabem. Tem uns que chegam: não, vou esperar o gordinho sair do culto, vou esperar o gordinho. Nem sabe meu nome, só me chama de gordinho. Por quê? Porque tem relacionamento. Você só vai pedir alguma coisa para alguém se você tem relacionamento. Quem é filho aí só vai pedir coisa para o seu pai, para o seu avô, para o seu tio, para a sua tia, se você é bem querido, um tio e uma tia bem querido. Você vai pedir alguma coisa, presente de aniversário quando está chegando, a criançada, já começa a pedir presente para o tio e para a tia. Por quê? Tem relacionamento. Se nós não tivermos relacionamento com o Espírito Santo, como é que nós vamos ouvir e ter respostas dele? Aí fica algo para a gente meditar. Como é que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Começa às 18h59 e termina às 21h. É só na igreja? É só na hora do culto da oração? Relacionamento é o dia todo. Se engana quem acha que Deus, o Espírito Santo, não está vendo aquilo que nós fazemos durante o dia, durante a noite, no celular, fora do celular, perto do marido, longe do marido, e vice-versa, perto dos pais, longe dos pais. Se engana, porque o Espírito Santo sempre está lá. Meio quieto, meio pesado, desculpa, gente. João 16:13, como diz a Júlia, pesou, João 16:13, ele nos guia em toda a verdade. Quando porém o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Quantos já saíram de casa de manhã? Espírito Santo, abençoa meu dia. Espírito Santo, conduz. Ele vai te revelar de coisas, perigos, situações. Você está para assinar um contrato, comprar alguma coisa. Espírito Santo vai na frente, vai abrindo, porque Ele vai nos guiar toda a verdade. João 14:26, contudo, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas essas coisas e vos fará lembrar tudo o que eu disse. Aqui eu quero chamar um pouquinho sua atenção. Quantas vezes num problema que você teve, alguma dificuldade que você teve na sua casa, no seu trabalho, você não lembrou de alguma passagem da Bíblia? Alguma vez o pastor Ney dando um pulinho, dando uns tapão assim na perna? Pá! Maior aquele que está em nós do que está no mundo. Aquele momento que você está lá, que estão tentando te acertar, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, você não é atingido.
Quantas vezes te passa assim, ó, uma passagem da Bíblia, não, eu vou conseguir, eu lembrei disso aqui, porque o Espírito Santo faz lembrar todas as coisas que nos são ensinadas. Por isso a importância de você estar conectado com Deus, meus queridos, dentro da igreja também, fora da igreja principalmente, porque eu sempre gosto de falar que a nossa vida cristã é depois que acaba o culto de domingo, aí a gente vai mostrar se é crente ou não. Aqui dentro é fácil, a gente pode fazer um teatro, a gente pode pular, cantar, tocar, e aí, depois que sai da porta para fora, é hora da gente mostrar que é cristão mesmo. Então ele nos ensina, nos traz lembranças das coisas que nós aprendemos, nos traz revelação, e nós temos uma herança no Senhor. Efésios 1, 13 e 14 fala assim: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, vocês foram selados, diga selado, selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que permanecem em Deus, para louvor da sua glória. Irmão, você é selado, não para o louvor da igreja, não para o louvor do seu líder, você é selado para o louvor da glória de Deus. O selo, quando nós recebemos o Espírito Santo, é um selo assim, ó, pá, selo do Imetro, está garantido esse, está cheio, passou pelo fogo, é o selo, estamos selados, irmão. Quando nós temos essa certeza que estamos selados, irmãos, vem luta, vai vir dificuldade, vem. Já ouviu aquela expressão, cair atirando? Na guerra os caras, né, os filmes, os caras acertam, cai atirando, se morrer vai levar mais um. Irmão, você pode levar a maior, como é que fala? Levar a maior, como é que fala? Pontapé. Você pode levar o maior pontapé que for, você cai atirando. Deus está com você. Você vai cair, às vezes você está próximo de cair, a luta está tão grande, a luta está insuportável, irmão, mas mesmo assim, Jesus fala para nós que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Jesus mesmo disse, Ele venceu todas as aflições, Ele venceu. Ele falou para nós: tenham um bom ânimo. Essa que o pastor pregou semana passada, fenomenal. Tua sexta depende da segunda, né? Que é aquela coisa, quem que inventou a segunda, né? Se não fosse na segunda, ia ser na terça. Daí todo mundo ia falar, quem que inventou a terça? Todo dia é dia, irmão. Todo dia é dia. A gente tem que viver por aquilo que a gente crê, não por aquilo que a gente vê. Nós vivemos por fé, não por vista. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos na mão poderosa do Senhor. É essa mão que nos guia. Por isso, relacionamento com o Espírito Santo. Os meios que o Espírito Santo usa para falar com a gente, a palavra, Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Todos ali ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, quando você é impactado num culto, num retiro, em algum momento, você sai borbulhando, você já quer falar para todo mundo o que aconteceu. Nossa, no culto ontem foi assim, a irmã foi embora carregada, foi embora para casa carregada, no carro o marido, teve umas épocas que aconteceu isso. Nossa, eu chorei demais, não sabia por que chorava, eu senti uma paz tremenda dentro do meu coração. Por quê? Porque você ficou cheio do Espírito Santo, e você quer o quê? Você quer anunciar, você quer falar. O testemunho, Atos 1:8, perdão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Você é testemunha, nós somos testemunhas de Cristo por onde a gente passa. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quero dar um pequeno testemunho falando isso, não estava no pacote, mas eu quero compartilhar. Eu estou fazendo uma grana extra aí, fazendo entrega do Mercado Livre.
E a gente vai retirar uns pacotes em alguns pontos e a gente encontra algumas pessoas, né? Normal, né? Graças a Deus que encontra pessoas, né? Não encontra demônios, essas coisas. A gente encontra as pessoas. E tal, e vai, conversa, vem. E teve exatamente um dia em que o pessoal estava, antes de chegar o caminhão com a nossa encomenda, chegava os carros para descarregar o que o Mercado Livre iria entregar. E como o Alien não para quieto, todo carro que chegava lá eu ajudava a descarregar, ninguém mandou. Eu ia lá e pegava as caixas, ajudava, nem era minha função, não era particular. 15 entregador, tudo lá esperando, e o único que ajudava os caras era eu. Beleza. Daí no outro dia encontrei o mesmo pessoal, e daí perguntaram: você pegou rota ontem? Não consegui pegar rota. Eu falei: cancelaram a minha. Eu falei: mas Deus sabe das coisas, né? Eu falei, justo na hora que eu estava na célula, cancelaram a minha encomenda. O cara falou: célula? Dos 12 apóstolos, do G12? Eu falei: opa, alguém que conhece. Eu falei: não é de 12, né? Nós estávamos em uns 8 só. Não, é que Deus era da Sara Nossa Terra, eu era não sei o que, tal. E fui, cozinhava lá no retiro, e convidei para vir hoje, mas não veio. Vai vir depois. E daí, a mulher e o esposo, né? 2 senhores. Assim, eu sabia que eu falei para o meu esposo: aquele gordinho tem alguma coisa diferente. E eu falei para ela, mas o que chamou a atenção foi o gordinho, né? Ela falou assim: tinha alguma coisa, eu sabia que você tinha alguma coisa, porque você estava descarregando aquele carro, ninguém pediu, você está fazendo, é difícil ter pessoas assim. Eu falei: pois é que não sei o que acontece, eu sou desse jeito mesmo. E eu falei: meu Pai do céu, a Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunhas. Se eu ficasse lá encostado assim, puxa vida, que demora, hein? 1 hora de atraso, vai atrasar com o meu dia, vai dar a maior coisa, minha mulher vai me pegar quando chegar em casa, isso é hora de chegar. Então, irmãos, como é importante a gente tentar refletir o que Cristo é em nós. Dali já saiu um convite para vir na igreja, já saiu uma oração, já descobrimos que o dono do lugar era crente e está desviado, e falou um monte mal das coisas. Eu falei: eu vou estar orando pelo Senhor, para o Espírito Santo pegar o Senhor. Pode orar mesmo, que eu estou precisando, mas não sei se vai pegar. Irmão, eu só sei dizer que em qualquer lugar que a gente está, irmão, é hora da gente ser testemunha do que Deus fez na nossa vida. Nós vamos ser essas testemunhas. Nós somos exemplos vivos que nós carregamos Deus dentro de nós, amém? A consciência, Romanos 8,14. Por isso faço tudo para que sempre ter a consciência limpa diante de Deus e diante das pessoas. Perdão, Atos 24:16. Por isso faço tudo para que sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Romanos 8,14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Essa é uma marca de quem é filho, ser guiado pelo Espírito. Irmãos, quem guia a gente não é o nosso coração. Quem tem que guiar a nossa vida não é as nossas vontades, os nossos desejos, é o Espírito Santo. No pior momento da sua vida, no momento que você se sente mais atacado, mais ferido, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Como você vai agir dessa forma? Você pode estar trancado num quarto em depressão, você precisa entender que você tem que ser guiado pelo Espírito Santo para sair de lá também. Frutos. Como é que o Espírito Santo usa? Através dos nossos frutos. Gálatas 5:22. O Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade. Irmãos, tudo isso a gente tem que fazer, ser bom com as pessoas, ser paciente, ser alegre, ser fiel, ser humilde e ter o domínio próprio. Contra essas coisas não existe a lei. Já viu aquela expressão? Quando alguém erra: mas ele não era da igreja? Quantos já ouviram isso aí? Amém? Eu já ouvi muito disso aí. Você não era da igreja? Não, sou da igreja, continuo. Mas meu irmão, lá Davi matava em nome do Senhor, então eu estou liberado para matar. Misericórdia, né, irmão?
Em nome de Jesus. Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra. E o que a gente faz para resistir ao Espírito Santo? Na verdade, a gente não tem que resistir a Ele, tá? Não vamos resistir a Ele, mas Atos 7:51 fala assim: Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração, surdos para ouvir a mensagem de Deus, vocês têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Nosso versículo principal. Quando a gente rejeita um presente, se você já ganhou algum presente de alguém, de repente você meio que não gostou, fez uma cara feia, na hora que ganhou você já entristece a pessoa. E o Espírito Santo nós recebemos de graça, nós não podemos rejeitá-los. Provérbios 12:22 fala assim: o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém Ele ama os que dizem a verdade. Precisamos ser pessoas verdadeiras. Dependência. Mateus 10, 19 e 20. Quando levarem vocês a serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo do Pai de vocês, que falará por meio de vocês. Vai chegar um momento, irmão, que de repente você já teve experiência, você está conversando com alguém aleatório, daqui a pouco você está aconselhando a pessoa, você não sabe de onde que veio todo aquele conselho, que você, nossa, você aconselha, e no mesmo momento sim, você está na cabeça, puxa, eu não faço metade do que eu aconselhei, mas eu estou dando esse conselho para a pessoa, porque não vem de você. Você está aconselhando, o Espírito Santo está falando com você, ó, mas é para você também, tá? Ajuda lá, mas você também precisa dar uma corrigida nisso aqui, porque não depende da gente ser bom, depende da gente ser vaso, a gente ser canal, depende disso, irmão. Se a gente esperar para melhorar, irmão, vai chegar com 100 anos, nós não melhoramos ainda, irmão. Por isso, relacionamento. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21 fala assim: não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo e fiquem com o que é bom. Não resista, volto a falar, não vamos resistir ao Espírito Santo, vamos deixar Ele entrar e inundar a nossa vida. Quantos aqui já foram na praia? Ou pelo menos já viram o vídeo de pessoal indo na praia? Você vai na praia, irmão, até onde a água está no peito, está tranquilo, né? Depois que passa, irmão, aí você fica pela tua força, quando você sabe nadar para você voltar. Nós temos que estar nesse ponto com o Espírito Santo, inundados, encharcados, sem controle. Fala, toma controle, Senhor. O Senhor é que tem controle da minha vida. E um texto para a gente fechar aqui, Atos 8, 14 a 17, fala assim: os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus. Por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam os apóstolos impuseram as mãos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Então nessa noite eu queria convidar você a ficar de pé, e nessa hora eu queria convidar você, tá? Pastor, você falou do Espírito Santo, não sei o que é isso, nunca fui batizado, nunca recebi um toque. Eu queria te convidar nessa hora. Se você quer receber um toque diferente do Espírito Santo, um toque diferente de Deus, vem aqui na frente.
Vem aqui na frente, quero convidar você. Você quer sentir algo, um poder diferente na sua vida? Ou se você quer ficar da maneira que você está, pode ficar, não tem problema, não tem problema. Ou se você já tem o Espírito Santo aí, está tudo 100% na sua vida, tranquilo, pode ficar. Mas eu quero te convidar para você vir aqui na frente. Vem cá receber um toque, uma oração. Queria chamar os obreiros aqui. Vem cá, meus obreiros. O pessoal que está orando comigo nas sextas-feiras, vem cá também. Em nome de Jesus. Isso aqui não é um apelo para saber se você está em pecado ou não, tá? É só para você receber um poder. De repente você está muito frio, está morno espiritualmente, para você aquecer o seu coração. Venha sem medo, abre o seu coração. Você vai receber uma oração agora. E se de repente você quiser pedir uma oração por alguma coisa que você precisa, você fala: pastor, eu queria também aproveitar e pedir oração pela minha família. Fala com quem vai orar por você. Fala: quero que você ore por isso. Aproveite. Nós falamos aqui, pregamos que o Espírito Santo ele dá a direção, é Ele que mostra. Então se de repente você precisa de um sinal do Senhor, algo revelado, quero liberar sobre você nessa hora, que você tenha a resposta que você veio buscar. E abre seu coração. De repente você está aqui machucado, ferido, você precisa de um toque do Espírito Santo para liberar perdão para alguém. Ou você causou dor em alguém, você não sabe como reparar essa brecha.